Olá, bom dia a todos, graça e paz. Vamos iniciar mais uma aula. Hoje é a aula de número 5, a formação do povo escolhido. Vamos orar para que Deus nos abençoe nesta manhã. Senhor nosso Deus, nós te agradecemos, ó Pai, pela semana passada, pelo trabalho, pelo alimento, pela saúde, por tantas bênçãos que o Senhor tem renovado em nossas vidas, Senhor. Neste momento em especial, te pedimos a tua direção, Senhor. Usa a minha vida, me ajude, ó Pai, a esclarecer e a expor, ó Pai, as tuas verdades, a tua palavra nesta manhã para os meus irmãos. Que cada um que assistir essa aula possa ser abençoado. Teu Santo Espírito esclareça, ó Pai, e firme nos corações e nas mentes, ó Pai, a lição de hoje. Perdoa os nossos pecados, Senhor, tem misericórdia das nossas vidas, abençoe os nossos jovens, Senhor, em mais um ano, ó Pai, que 2021 seja um ano abençoado, de serviço na Tua obra, abençoe os sonhos, os planos de cada um, faculdade, casamento, namoro, família, todos os projetos, Senhor, que estejam, ó Pai, no centro da Tua vontade. Nos ajude, ó Pai, e nos dê um domingo abençoado na Tua presença. Em nome de Jesus, amém. Bom, a formação do povo escolhido. Vamos começar lendo o texto base da nossa lição de hoje, que é Gênesis 12, de 1 a 9. Peço que você acompanhe na sua Bíblia, Gênesis 12, de 1 a 9. O título aí, ó, Deus chama Abrão e lhe faz promessas. Diz assim a palavra de Deus: Ora, disse o Senhor a Abrão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. De ti farei uma grande nação, e te abençoarei e te engrandecerei o nome. Sê tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Partiu, pois, Abrão, como lhe ordenara o Senhor, e Ló foi com ele. Tinha Abrão 75 anos quando saiu de Harã. Levou Abrão consigo a Sarai, sua mulher, e a Ló, filho de seu irmão, e todos os bens que haviam adquirido, e as pessoas que lhes acresceram em Harã. Partiram para a terra de Canaã e lá chegaram. Atravessou Abrão a terra até Siquém, até ao carvalho de Moré. Nesse tempo, os cananeus habitavam essa terra. Apareceu o Senhor a Abrão e lhe disse: Darei à tua descendência essa terra. Ali edificou Abrão um altar ao Senhor que lhe aparecera. Passando dali para o monte ao oriente de Betel, armou a sua tenda, ficando Betel ao ocidente e Ai ao oriente. Ali edificou um altar ao Senhor e invocou o nome do Senhor. Depois seguiu Abrão dali, indo sempre para o Negueb. Aqui Deus chama Abrão. O início aí da formação do povo de Deus, do povo de Israel. Olha só, o povo de Israel é um povo escolhido, foi um povo escolhido por Deus para ser o instrumento divino para a continuidade do plano da redenção. Então, a este povo, o Senhor revelará sua glória, seu poder, sua vontade, através de uma aliança. E por que nós vamos estudar essa lição? Porque é importante entendê-la. Essa lição é importante porque nós somos parte desse povo, né? Aí a promessa que Deus fez para Abrão, ele disse que através dele, Deus abençoaria milhares de famílias, que a sua descendência seria como o pó da terra. Tá? Lá em versículo, no Gênesis 12, 3, abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Então aqui iniciou a formação do povo escolhido, do povo separado e chamado por Deus.
Nessa lição, nós vamos dividi-la em 4 pontos, está aí na revista de vocês. Deus. Deus é o Deus que chama, primeiro ponto. Deus é o Deus que protege. Deus é o Deus que prova e o Deus que aprova. Então, Deus chama pessoas, homens e mulheres, para fazerem parte do seu povo. Essas pessoas que ele chama, ele protege, ele sustenta, né? Ele provê. Ele também prova, muitas provações esse povo passou e nós passamos para sermos provados, aperfeiçoados, amadurecidos e crescermos em obediência a ele. E ele aprova ou reprova, né? Mas aqui no caso ele aprova esse povo que o obedece, que o segue, que foi chamado para a sua glória. O primeiro ponto, então, amados, é o Deus que chama. Primeira coisa, Deus chama. É Deus quem escolhe, é Deus quem chama. E ele simplesmente diz: vem, ele fala, e a sua vontade é soberana e livre. Olha aqui, no caso de Abrão, quem era Abrão? Como ele vivia? Que recursos ele possuía? Nada disso foi considerado. Tanto que mais tarde na Bíblia, a Bíblia nos informará que ele servia a falsos deuses da Babilônia. Mas Deus simplesmente vem, fala e escolhe. Então não importa o passado, né? Abraão servia esses deuses da Babilônia. Não importa se tem posses, não importa a origem familiar, né? A árvore genealógica, o que fez, o que deixou de fazer. Simplesmente a vontade de Deus, o chamado de Deus é soberano e livre. Então ele escolheu Abrão e ele chamou Abrão. Disse o Senhor a Abrão: sai da tua terra e vai para a terra que eu te mostrarei. E ele faz de Abrão a raiz de uma grande nação. Então, o chamado de Abrão, que depois foi chamado de Abraão, ele não se limitava somente a ele, foi estendido também a Sara, foi estendido também a nós até hoje. Então, um dos exemplos aí de que Deus chama Abrão, que se transformou em Abraão, e esse chamado foi para que ele fosse pai de muitas nações e abençoasse muitas famílias. Olha só, Deus disse que depois que a descendência dele seria numerosa como o pó da terra. E falou mais, Deus a Abraão: estabelecerei a minha aliança entre mim e ti, e a tua descendência no decurso das suas gerações, uma aliança perpétua, para ser o teu Deus e o Deus da tua descendência. Então, um dos exemplos, o primeiro exemplo é Abraão. Nós temos também um exemplo de Moisés e Arão. Após 400 anos de escravidão, sem qualquer aviso prévio, Deus mandou Arão e Moisés, ambos anunciarem que o Deus de Abraão, Isaque e Jacó vinha para libertá-los e levá-los à terra prometida, a terra dos seus patriarcas. Então, olha só, foi com o conceito de chamado que Moisés e Arão se apresentaram a Faraó. Então, quem chama? Quem chamou Abrão e que virou Abraão? Deus. Quem escolheu Moisés e Arão para estar à frente aí do povo, para ir até Faraó? Foi Deus. Outro exemplo, os discípulos. Olha só, Jesus, de modo soberano, chamou os seus discípulos, escolheu aqueles que estariam ao seu lado. Pedro e André lavavam suas redes no mar quando Jesus os convidou para serem pescadores de homens. Mateus estava trabalhando na coletoria quando Jesus passou e disse: segue-me. E assim Jesus foi chamando um a um até formar os 12, que estariam o auxiliando no seu ministério, estaria caminhando junto com ele. E o próprio Judas também.
para que cumprisse a palavra de Deus. Então, ao formar o grupo dos 12, Jesus chamou quem ele quis, livremente, soberanamente. E outro exemplo aí tão impactante e importante é Paulo. Olha, amados, o que Paulo fez com os cristãos? Como Paulo perseguiu a igreja, perseguiu os cristãos, o quanto ele era terrível. E após o seu chamado, o quanto ele abençoou, o quanto ele levou a palavra de Deus, o quanto ele nos abençoa até hoje, 2021. E olha o seu passado. Mas vontade soberana de Deus. E aí eu escrevi assim, ó, e tem sido assim, por todo o mundo o Senhor tem chamado homens e mulheres para fazerem parte do seu povo. Então, Deus me chamou, Deus te chamou, independente da religião que nós tínhamos, do que nós fazíamos, dos pecados que nós já tínhamos cometido, da nossa família, do nosso círculo social, da nossa classe, da nossa vida financeira. Independente disso, Deus chama e Deus capacita os seus escolhidos, aquele em quem Ele chama. Então, Abraão, Moisés, Arão, os discípulos, Paulo e tantos outros, Deus tem chamado até hoje, homens e mulheres. Mas, amados, tem chamado para quê? Essas pessoas fizeram a diferença. E aí cabe a nós, aí vem a pergunta e a reflexão. Eu sou um escolhido? Eu sou um chamado? Amém, aleluia, glórias a Deus. Não é mérito nosso. Deus nos escolheu livremente, pela sua soberania. Mas Ele nos escolheu para quê? Para vivermos uma vida mediana, medíocre, uma vida de banco de igreja? Com certeza não, amados. Ele nos chamou, Ele nos escolheu para fazermos a diferença, para levarmos a Tua palavra, para testemunharmos o Seu amor, na faculdade, em casa, no trabalho, para servirmos a Deus na igreja com nossos dons e talentos, para abençoar vidas, amados. Então, o nosso chamado, ele não é em vão, nosso chamado não é tão simples assim. Existe um propósito maior. E que eu e você, nós possamos, com esse primeiro ponto da lição, entender. Se eu sou realmente um escolhido, se eu fui chamado e eu faço parte desse povo, então eu vou fazer a minha parte. E cada um fazendo a sua parte, o todo, né, nós conseguimos abençoar muitas vidas, não por nós, mas pela vontade de Deus, pela soberania de Deus e pelo Espírito Santo que nos capacita, porque nós somos pecadores imperfeitos. Então, o primeiro ponto aí, terminando, Deus é quem chama. Chamou tantas pessoas e tem chamado até hoje. Segundo ponto, amados, Deus chama, mas Deus protege aqueles que Ele chama. Olha só, Deus sustenta e protege o seu povo, aqueles que são chamados por Ele. Quando Deus chamou Abraão, Ele garantiu que faria dele uma grande nação e que estaria ao seu lado em todas as situações. Olha lá, Gênesis 12, 2 e 3. De ti farei uma grande nação e te abençoarei e te engrandecerei o nome. Se tu uma bênção. E o versículo 3: abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Então Deus estava prometendo, Deus não é um homem para que minta, Deus prometendo, fazendo uma promessa a Abraão que ele estaria ao seu lado e que ele abençoaria ele, os seus, e amaldiçoaria aqueles que te amaldiçoassem Abraão. Então a história de Abraão, amados, mostra o cuidado de Deus pelo seu povo. Então ele não chama e deixa à mercê. Ele não chama, como muitos, e a gente já estudou isso, muitos querem pregar aí, que Deus chama e depois deixa por si só o mundo e as pessoas quem Ele chama. Não, Deus chama e Deus direciona. Deus chama e Deus sustenta. Deus chama e Deus protege. E Deus abençoa. E com o povo de Israel,
não foi diferente. Se nós lermos, não temos tempo, né? Mas se lermos aí, a partir do capítulo 12 aí de Gênesis, lermos toda a história de Abraão, nós vamos ver o cuidado de Deus pelo seu povo, pela vida dele, pela sua família. E com o povo de Israel também. Olha só, a história do povo de Israel não foi diferente. Deus anunciou a Moisés que viu a aflição do seu povo e desceu para livrá-lo. Vamos ver lá, Êxodo 3, 7 e 8. Olha lá, Êxodo 3, 7 e 8. Disse ainda o Senhor: certamente vi a aflição do meu povo, que está no Egito, e ouvi o seu clamor por causa dos seus exatores. Conheço-lhe o sofrimento. Por isso, desci a fim de livrá-lo da mão dos egípcios e para fazê-lo subir daquela terra a uma terra boa e ampla, terra que mana leite e mel, o lugar do cananeu, do Eteu, do Amorreu, do Ferezeu, do Eveu e do Jebuseu. Olha só, eu conheço o sofrimento do meu povo e eu desci a fim de livrá-lo, a fim de ajudá-lo. Meu irmão, minha irmã, Deus conhece a tua aflição, Deus conhece o teu sofrimento, Deus conhece o teu coração, o que você passa, o que eu passo. Ele não está de ouvidos tampados, nem de olhos fechados para a aflição do seu povo, para a minha aflição, para a sua aflição. E mesmo sendo grande, soberano, poderoso, e mesmo nós não merecendo, somos miseráveis pecadores, pecamos a cada instante, Deus desce, Deus vem, Deus ajuda, Deus conforta, Deus livra. E mesmo assim, a gente murmura, a gente reclama, a gente não agradece. Da mesma forma que agiu o povo de Israel. Gente, olha o quanto Deus, você já sabe e já ouviu várias vezes essa história, o quanto Deus protegeu e abençoou esse povo. Livrou esse povo das pragas do Egito, libertou, né, do povo das mãos do faraó, mandou o maná, coluna de fogo, a nuvem, toda a proteção durante todo o tempo que o povo esteve a caminho da terra prometida. Então, a gente vê tanto na história de Abraão, na história do povo de Israel, né, que Deus protege os seus, que Deus cuida, que Deus não abandona. Jesus também, no seu ministério, ele descreveu sua missão como sendo uma missão para trazer vida e vida em abundância. Está lá em João 10, 10. Então é isso, amados. Eu escrevi aí, ó, ser povo de Deus é ser protegido e guardado por Jesus. Meu irmão, minha irmã, você está sendo guardado no meio dessa pandemia, no meio de tantas mortes, mais de 200 mil mortes no nosso país, infelizmente. Mas você tem sido guardado e protegido, amém? O povo de Deus, a igreja de Cristo, a noiva, está sendo guardada e protegida. E nesse tempo de aflição, que possamos louvar, agradecer a Deus, possamos ter corações gratos e testemunharmos que Deus está no controle e que Deus está protegendo aqueles que são dele. Esse, então, primeiro ponto, Deus que chama. Segundo ponto, Deus que protege. E agora o terceiro ponto, Deus que prova. Em seu relacionamento com Abraão, o Senhor também agiu para que ele fosse treinado, para que ele crescesse na confiança e obediência a Deus. Então, olha só. Abraão teve que esperar 25 anos para que o seu filho prometido nascesse, para que Isaac nascesse. E depois que a promessa se cumpriu, o filho prometido, Isaac, veio. O que aconteceu, amados? A confiança de Abraão em Deus foi posta à prova. O que Deus pediu a Abraão? Deus pediu
que ele oferecesse Isaque, o seu filho amado, prometido, como sacrifício. E o que Abraão fez? Obedeceu. Amados, olha a história, né, de Abraão, né? Sair da tua terra, da tua parentela, o quanto é difícil abandonar tudo, né? Para seguir a esse Deus, esse chamado. Depois, tudo que ele passou, mas Deus ali sustentando. Depois, ele recebeu essa promessa de Deus, essa bênção, que ele teria um filho, Isaque. Isaque nasceu e agora o Senhor pede o seu filho como sacrifício. Então, olha só, Abraão foi posto à prova quando Deus lhe pediu que oferecesse Isaque em sacrifício no monte Moriá. Está lá, marquei aí Gênesis 22, de 1 a 14. Mas Abraão declarou o quê? O Senhor proverá. E se mostrou disposto a obedecer, pois cria que Deus poderia até trazer seu filho dentre os mortos. Olha que fé, olha que dependência de Deus, olha que obediência. E é para isso que Deus nos prova, é para isso que vem as provações. Não para nos castigar, não para fazer a gente sofrer. Que pai tem alegria em ver seus filhos sofrer, mas para nos provar, nos aperfeiçoar, para sermos cristãos melhores, para aumentar a nossa fé, fortalecer a nossa fé. Meus amados, 2020 foi um ano para isso. Foi uma prova para mim, para você, para os cristãos. Muitos se aproximaram mais de Deus, mas outros se afastaram mais ainda de Deus, por conta dessa pandemia, desse isolamento, da igreja fechada. Olha que prova nós passamos em 2020 e não sabemos o que passaremos em 2021. Mas nós vimos que Deus chama, que Deus protege, Deus sustenta, mas que Deus também prova, como provou Abraão, para nos aperfeiçoar. Deuteronômio 8, de 2 a 3, afirma que o Senhor também colocou o povo de Israel à prova durante os 40 anos de peregrinação. Vamos ver lá Deuteronômio. Deuteronômio 8, 2 e 3. Diz assim: recordar-te-ás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto estes 40 anos, para te humilhar, para te provar, para saber o que estava no teu coração, se guardarias ou não os seus mandamentos. Ele te humilhou e te deixou ter fome e te sustentou com um maná que tu não conhecias, nem teus pais o conheciam, para te dar a entender que não só de pão viverá o homem, mas de tudo que procede da boca do Senhor viverá o homem. Então, o que ele fez? O que ele provou aí com o povo no deserto? Ele provou, humilhou, deixou passar fome, provou para saber o que estava no coração deles. E foi revelado o que estava no coração deles. Ele fez tudo isso para que eles conhecessem e entendessem que não só de pão viveria o homem. Para provar o coração daqueles homens e mulheres. E assim ele tem feito também comigo, com você, com o seu povo. E a cada aprovação que nós passamos, a cada dificuldade, nós somos provados. E eu coloquei aí no quarto ponto aí no slide, um pai sempre quer o melhor para os seus filhos e os corrige e ensina para aperfeiçoar seu caráter. Quando a gente põe de castigo, quando a gente dá umas palmadas, né? Aqui em casa, bastante, a gente faz bastante isso. É para que os nossos filhos entendam que existem limites, que eles precisam obedecer, serem homens e mulheres de caráter. E assim Deus fez com Abraão, com o povo durante os 40 anos no deserto e conosco também.
Olha só, o Deus que prova. Em Deuteronômio, como lemos, tá? Afirma que o Senhor colocou o povo de Israel à prova durante esses 40 anos e houve muitas falhas. A maioria dos desafios à fé e à obediência foi respondida como com esse povo? Por esse povo? Foi respondida com murmuração, com desobediência. Aquela geração não atendeu à voz de Deus ou de seus profetas e trouxe sobre si a reprovação e ira do Senhor. Salmo 95:10 diz: durante 40 anos estive desgostado com essa geração e disse: é povo de coração transviado, não conhece os meus caminhos. Então, o povo de Israel respondeu a essa provação com murmuração, com desobediência. E trazendo para mim e para você como nós temos respondido às provações e às dificuldades. Como temos respondido a tudo que estamos passando com essa pandemia. Com gratidão, com obediência, com uma vida ainda mais consagrada a Deus, com serviço aos irmãos, com porta fechada, com rodízio ou não. Continuamos servindo a Deus, continuamos lendo a tua palavra, continuamos obedecendo, ou também fechamos as portas do nosso coração, da nossa casa, fechamos as nossas Bíblias e também estamos de quarentena do Evangelho. Amados, e por último ponto, o Deus que chama, o Deus que sustenta, o Deus que prova, é o Deus que aprova. Depois da prova, vem a aprovação ou a reprovação. Na verdade, quando nós fazemos uma prova, vocês que estão na faculdade, prestamos um concurso, Enem aí chegando, ou seja, prova, e depois da prova vem a aprovação, a reprovação. Ou passamos ou reprovamos. E isso Deus também faz conosco, com seu povo. Muitas foram as lutas dos patriarcas na caminhada com Deus, mas não podemos deixar de observar que eles receberam a aprovação do Senhor. Então, depois da luta, vem a recompensa. Depois dos dias maus, da tempestade, o sol volta a brilhar. Depois de tantos dias de quarentena, vem a cura, vem a vacina. E o exemplo aí nós temos de Abraão. Olha só. Quando Abraão demonstrou plena confiança em Deus ao oferecer Isaque, além de ter a vida do seu filho poupada, ele ouviu do anjo do Senhor o seguinte: não estendas a mão sobre o rapaz e nada lhe faças, pois agora sei que temes a Deus, porquanto não me negaste o filho, o teu único filho. Então Deus recebeu a aprovação do Senhor, porque ele foi provado e ele obedeceu, ele creu, ele não duvidou da providência do Senhor. E Deus não só poupou o seu filho, como o aprovou, como o abençoou. Jacó também, olha só, o mesmo aconteceu com Jacó, após sua luta no val de Jaboque. O adversário, que cremos ser o próprio Deus, disse: já não te chamarás Jacó, e sim Israel, pois como príncipe lutaste com Deus e com homens e prevaleceste. Então Jacó foi provado aqui, venceu e foi aprovado pelo Senhor. Moisés também, o que o nosso irmão Moisés passou, né, meus amados? E quando ele foi questionado pelos seus próprios irmãos, o Senhor veio em sua defesa e disse: não é assim com meu servo Moisés, que é fiel em toda a minha casa. Boca a boca falo com ele, claramente, e não por enigmas, pois ele vê a forma do Senhor. Que bênção, que privilégio, né? Moisés via a forma do Senhor. Boca a boca Deus falava com ele. E Deus dizendo aqui que Moisés foi fiel em toda a minha casa. Então, ou seja, aqui é a aprovação de Deus. O que Moisés teve que ouvir, as murmurações do povo, teve que passar, os irmãos conhecem. Também com Caleb e Josué, a confiança de Caleb e Josué em Deus, no episódio dos espias
não passou despercebida. Seu esforço para que o povo não desanimasse diante do relatório pessimista da maioria dos espias foi recompensado por Deus. Olha só o que o Senhor disse: o meu servo Caleb, visto que nele houve outro espírito e perseverou em seguir-me, eu o farei entrar na terra que espiou, e a sua descendência a possuirá. Olha só, que bênção! Eu o farei entrar na terra, e a sua descendência possuirá. Consequência de obediência, consequência de uma vida de obediência a Deus. E essa consequência também vem a nós. Se nós obedecermos, se nós passamos pelas provações e nos mantemos firmes, com a ajuda do Espírito Santo, nos caminhos do Senhor, vem a aprovação. Amados, no domingo passado, o pastor Francisco pregou sobre a parábola dos talentos. E aqui na lição, o autor também cita essa parábola. Olha só, na parábola dos talentos, Jesus afirma que em seu retorno, o Senhor vai elogiar, vai retribuir aqueles que fizeram render os talentos a eles confiados. Vamos dar uma lida lá, Mateus 25, 21 a 23. Mateus 25, 21 a 23. Olha só, diz assim: disse o Senhor, muito bem, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. E aproximando-se também o que receberá 2 talentos, disse: Senhor, 2 talentos me confiaste, aqui tem outros 2 que ganhei. E disse o Senhor: muito bem, servo bom e fiel, foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Olha a recompensa. Olha a bênção. Entrar no gozo do seu Senhor, a vida eterna. No livro de Apocalipse também lemos várias promessas feitas ao povo de Deus. E lemos o Senhor dizendo: ao vencedor herdará estas coisas. Eu lhe serei Deus e ele me será filho. A coroa da vida, a vida eterna. Viver com Deus eternamente, desfrutar de sua presença. Não tem recompensa maior. Amados, essa lição que nos ensina tantas coisas preciosas, que Deus chama, que Deus sustenta, que Deus prova, não como castigo, mas para nos aperfeiçoar, mas que a aprovação vem dele, que a recompensa vem dele. E aí, passando para a conclusão e aplicação, vimos nessa lição vários elementos relacionados à formação do povo de Deus. Esse povo é chamado, é guardado, é protegido pelo Senhor. Ele também é provado e aperfeiçoado a fim de crescer em conhecimento e obediência. Agradeça a Deus pelo privilégio de ser escolhido e chamado para fazer parte do povo de Deus e pela certeza que temos de que Ele cuida de nós, nos dirige e nos aperfeiçoa até que todos os seus propósitos se cumpram em nós. Meu irmão, minha irmã, chegando ao final da lição, impactado e com essa lição tão preciosa, essas lições, né? E aí nós refletimos: eu faço parte do povo de Deus? Eu sou um escolhido? Se você tem essa certeza no seu coração, amém, glória a Deus. Não se ensoberbeça porque não é seu mérito. Não foi pelo seu passado, por causa dos seus pais, por causa que você foi uma criança obediente, que você é um jovem legal. Não. Simplesmente pela livre e soberana vontade de Deus, Ele te chamou e te escolheu. E glória a Deus, porque Ele te sustenta. Ele me sustenta. Ele não nos abandona. Ele está conosco, como esteve com Abraão, como esteve com o povo de Israel, sustentando.
mas nós também somos provados e passamos por dificuldades. E como nós respondemos a essas dificuldades e essas provações? Com murmuração, com falta de fé, ou isso nos fortalece ainda mais? E aí Deus promete, fez várias promessas a Abraão, fez várias promessas ao seu povo. E ele promete para mim e para você que ele nos recompensará. Como nós aprendemos na parábola dos talentos. Que eu e você, nós possamos encher o nosso coração de gratidão, de alegria, por fazermos parte deste povo, separado, escolhido. Que nós possamos responder a esse chamado com obediência, com amor, com muito trabalho. O ano está começando aí. O MP, jovens da Quarta Igreja, o ano está só começando. Que seja um ano que você consagre ainda mais sua vida a Deus. Que a mocidade trabalhe ainda mais. Que ganhe almas jovens, mais jovens para Cristo. Que abençoe a nossa igreja. Que abençoe as pessoas que convivem com vocês, onde vocês estiverem. Que Deus nos abençoe. Espero que vocês tenham entendido e que o Espírito Santo aplique essas verdades no nosso coração, possamos praticá-la no nosso dia a dia. Um bom domingo a todos, obrigado pela atenção e Deus os abençoe.